Eu tenho ouvido muitas pessoas queridas minhas, de minhas amizades, colegas de ministério, mulher, homens, dizerem: estou cansada, estou cansado. Ah, eu não aguento mais ouvir tantos problemas. Problema daqui e de lá. Ah, eu antes pegava a internet e me comunicava e conversava com os amigos e eles me contavam seus problemas e eu agora nem a internet uso mais, de tanto que cansei. Por que as pessoas se cansam hoje em dia das outras pessoas e se cansam de ouvir problemas dos outros e não conseguem ajudá-los? E também não têm nem interesse em ajudar. Por que as pessoas se machucam tanto quando outro conta o seu problema? E preferem se desligar daquele contato, daquela amizade, porque eu já estou sofrendo tanto com um problema igual ou pior que o dele, e agora eu tenho que estar ouvindo esta pessoa. Olá, gente. Eu imagino que a maioria de vocês já ouviram falar de Dom Quixote da Mancha, eh, Sancho Panza. Para aqueles que gostam da literatura, provavelmente não seja novidade que se trata de um romance eh, escrito por o mais famoso escritor da Espanha, Don Cervantes, que tão famoso que a literatura, em geral, a literatura em espanhol, se considera de Don Cervantes. Os institutos de ensino do espanhol aqui no Brasil maiormente se chamam Don Cervantes. E Don Cervantes era um bom escritor e ele escreveu este romance chamado Don Quixote da Mancha e Sancho Panza. Indubitavelmente se trata de uma obra literária de primeiro nível mundialmente, não porque seja no espanhol que eu elogie desta maneira, porque também em português existem literaturas no mesmo patamar. Eu estou me referindo a uma literatura famosa do espanhol, justamente. E nesse romance algumas coisas sobressaem. E eu achei por bem falar sobre esse romance, essa obra escrita em 2 volumes para terminar a história de toda a imaginária narrativa de Don Cervantes. Eu quis tomar essa história, mesmo que está em 2 livros e é comprida, extraindo apenas 2 pontos. 2 pontos apenas. O ponto da honestidade e o ponto da religiosidade. Eu creio que muitos de vocês que me seguem estão querendo resolver problemas e dificuldades, conflitos relacionais, e estão cansados de provar de um jeito, de outro jeito, e as coisas não melhoram. Eu mesmo tenho experimentado isto muitíssimas vezes. A gente luta, a gente muda de estratégia. Quantos me disseram a mim:
fala mais baixo, fala mais calmo, para que não pensem que você está bravo. E eu tenho também esse outro perfil de falar suave, com muito carinho, com muita paciência. E eu creio que quando eu sou muito eufórico, a razão é porque eu quero enfatizar demais algumas verdades que estão se perdendo e que estão deixando de lado e que está passando a ser mentira para que a mentira possa ser considerada verdade. Então, por tudo isso, a mim me indigna e eu sei que eu tenho o conhecimento para comunicar uma verdade e que eu não sou partidarista nem em religião, nem em política. Sabendo disso, eu tenho euforia quando vou falar muitas coisas. Tem pessoas que são partidaristas politicamente falando e partidaristas religiosamente falando também. Mas tem pessoas que são teimosas em insistir numa falsidade, num conceito equivocado, somente por interesses de poder que inclui o dinheiro e que inclui a posição. Muitos que já estão numa posição e não querem se ver cair daquela posição e ter um mau testemunho com respeito a sua conduta, não querem ser desvalorizados. Então, o ego deles é muito grande. Então, eles viram pessoas teimosas no mal. Mas, no geral, a gente, quando é eufórico, insisto, no geral, é porque a gente quer meter uma verdade, ou no mínimo uma convicção que a gente tem. A gente tem aquela convicção e pensa que é verdade, e que o outro está totalmente equivocado. E a gente se desespera por querer ajudar. Isso tem tudo a ver com a honestidade, mas também com a religiosidade. Os dois pontos que eu extraio do romance deste escritor espanhol, Miguel de Cervantes. Eu extraio esses dois conceitos para falar nesta gravação, neste vídeo, e ajudar a muitos que estão cansados de querer ajudar a outros e a resolver problemas e não conseguir. Pelo contrário, tudo sigue igual ou pior. E é lamentável. Eu que vivo fazendo isto a minha vida toda, desde muito jovem, eu sei muito bem o que dói a gente querer ajudar e que os outros não queiram ser ajudados. E por que eu tirei desta história, deste romance tão bem feito pelo Miguel de Cervantes, porque eu tirei estes dois conceitos da desonestidade e a religiosidade? Porque são os dois elementos que criam perfis como de Don Quixote da Mancha e Sancho Panza. Eles iam em dois cavalos, ou um cavalo pelo menos, em princípio, e eles iam indo pelo deserto, e onde quer que encontravam um moinho de vento para tirar, puxar água, eles batiam aquele moinho, quebrando os moinhos. O significado desse feito deles para a literatura é que eles batiam em inimigo equivocado.
por bater num inimigo equivocado, eles perdiam seu tempo e perdiam caráter. O caráter deles começava a ser degradado. Eles perdiam norte, orientação, eles perdiam sucesso naquilo que buscam, tudo por uma teimosia em algo que é a convicção deles, mas que o inimigo no qual eles batem é equivocado. E nesse enquadre de coisas, o que aparece de imediato é a desonestidade. Porque se procura justificar a desonestidade, tanto que a outra parte diz: você está louco. Não pode entender o porquê de tanta convicção naquela pessoa estando errada. Não pode entender por que ele teima em algo que não funciona. Então, a reação é dizer: você está louco. E eu quero ler para vocês na língua portuguesa, quixotesco se tornou um adjetivo atribuído a pessoas ingênuas, sonhadoras e com objetivos nobres. Em 1956, o pintor brasileiro Cândido Portinari lançou uma série de 21 gravuras que retratam as passagens mais marcantes da obra de Don Quixote da Mancha e Sancho Panza. Don Cândido Portinari, este autor brasileiro, desenhou uma gravura com o nome Don Quixote atacando um rebanho de ovelhas e lançou no ano de 1956. Don Quixote batia também, além de bater nos moinhos de vento, batia também nos animais equivocados. Montou um cavalo e atropelava as ovelhas e batendo nas ovelhas. Isto é muito, muito, muito próprio, é sociologicamente ordinário e comum ver essa atitude nos políticos e nos líderes religiosos. E isso gera nas pessoas, quando elas não param para refletir e para mudar de ideia e deixar de fazer as coisas erradas, de querer resolver problemas e situações diversas, de diversos tipos de conflitos, na marra, de acordo a princípios e estratégias equivocadas. Quando isso acontece, as pessoas estão cultuando alguns conceitos religiosos para ser dessa maneira intolerantes com inimigos equivocados. Ou são, se não religiosos, convencidos políticos de uma filosofia política. E se fissuram num inimigo que eles próprios criam e batem naquele inimigo constantemente até o absurdo. Até o absurdo. Por isso que eu extraio dois conceitos: a desonestidade e a religiosidade. Porque Don Quixote da Mancha e Sancho Panza
Eles eram religiosos, muito religiosos. E não se fala na narrativa deles, da obra, não se fala que eles fossem políticos. Mas hoje vemos claramente esse mal nos políticos também. Mas outrora, não muito tempo atrás, os políticos se comportavam muito diferente. Eles tinham respeito para com seus adversários políticos. E pelo menos fingiam estar tudo em paz. Tinham educação. E hoje é uma coisa que é, eu diria, a pior escola de vida que está vendo no mundo inteiro. Nos debates para antes de uma eleição, os candidatos se atropelam, dizem grosserias um contra outro, caluniam, atacam miseravelmente e usam de, como seria em português, usam de, eu vou dizer, açoites, uma palavra comum. Eles assotam, batem no adversário no momento que e no lugar que mais possa doer no outro. É uma escola de desgraça, uma desgraçada escola, uma desavergonhada lição que estão dando os políticos. Mas tudo isso não vem da política, vem da religião. Toda a história humana mostra que a religião é a mãe de todas as guerras. Recentemente faleceu a rainha da Inglaterra. Eu não aceito a falta de respeito para ninguém, para com ninguém. Muito menos no caso de uma pessoa já falecida. A gente precisa ter respeito. Um coração realmente genuíno, de integridade e de empatia, pelo menos para com os que ficaram vivos, que são familiares daquela pessoa que partiu. E também temos que ver que uma pessoa falecida não tem como se defender. Mas também o que nós vivemos em vida. Isso marca muitas gerações. E muitos querem que lembrem bem deles, fazendo eles coisas propositalmente erradas. Coisas erradas. Mas eles querem que lembrem bem deles. Se a gente vai querer e esperar genuinamente que a nossa posteridade, depois que nós partimos desta terra, possam falar bem de nós, possam escrever livros, fazer obras de teatro, comédias, narrativas alecionárias, ou seja, que tem uma lição, que tem uma educação nela, de nossa vida, de quando nós vivíamos. Se queremos isso, temos que, no mínimo, viver honestamente. Porque vivendo honestamente, igual vamos, se pudéssemos, depois de mortos, ouvir e ver tudo o que se fala e se faz, recordando-nos, comprovaremos que, por mais honestos que sejamos, sempre vai haver um grupo que vai falar tudo o contrário. Então, por isso é importante viver da melhor maneira possível, na maior integridade possível, em tudo. E esta senhora, que faleceu na Inglaterra,
ela tinha uma aparência de pessoa generosa, humilde, boa. Eu nunca esqueço algo que disse Whitney Lee, um escritor cristão que tem centenas de obras editadas. Eu creio que não deve haver outro como ele, que tenha produzido tantos escritos, tudo sobre a Bíblia, mas com muito conhecimento de ciências. E nunca esqueço o que ele fala sobre a religiosidade. Ele conta que ele chegou num monastério e ali havia só freiras, só freiras. E ele ficou impactado da vida daquelas freiras, do silêncio, da ternura, do cuidado delas uma para com a outra, as saudações, o diálogo, a higiene, a educação, o respeito, a priorização do outro em tudo que devia ser servido, um prato de comida, alguma outra coisa. Ele ficou impactado de ver isso. E ali ele tomou essa lição para dizer uma grande coisa que eu creio naquilo que ele falou. É fácil ter uma vida de santo num monastério, num convento, entre quatro paredes de um templo, num seminário teológico, numa república de estudantes, todos cristãos. É muito fácil ter cara de santo, ter conduta de santo, ter palavras de santos, atitudes de santos, obediências de santos. É fácil. Mas solta essas freiras que saiam para andar pelo centro da cidade e caminhar e ficar em liberdade para fazer o que elas quiserem. Dá um pouco de dinheiro para elas e vão lá na peatonal da capital do estado e fiquem caminhando até meia-noite ou madrugada. Que hora que vocês querem que nós passe a pegar você de volta ali? Então, talvez combinem 4 da madrugada, listo, pronto. 4 da madrugada nós passamos ali, ou chegamos a tal ponto e esperamos vocês aí nesse ponto, e vocês passeiem, façam o que quiserem. Vão ver o que vai acontecer. É a mesma humanidade dos pecadores que não estão no convento. É a mesma. A religião performata as pessoas. A religião mascara. A religião traveste as pessoas. As pessoas parecem anjos, parecem santos, parecem cheios de Deus. Eu fui criado numa igreja, Assembleia de Deus, até os 18 anos. E quando eu tenho relacionamentos hoje com líderes de igrejas, depois de ter um relacionamento natural, eu não ajo premeditadamente. Eu não tenho aquela mentalidade sutil de estar esperando oportunidades para dizer coisas cortantes, que possam magoar, ferir, destampar o outro. Enfim, eu não tenho isso. Eu atuo sempre normalmente, naturalmente, naquela vida que eu vivo. Uma vida de honestidade, de integridade, de amor, de respeito. E quando vou dialogar com pessoas religiosas, principalmente líderes, eu ajo dessa maneira, uma maneira natural. Mas depois que eu saio desse diálogo,
Muitas vezes nestes últimos anos eu fiquei pensando, poxa, até os 18 anos na minha igrejinha, eu dialogava com um líder religioso com um temor e até com tremor, com um respeito tão grande, que não é o mesmo hoje. Não acontece o mesmo hoje comigo. E eu me examino e digo, onde está o detalhe? Onde está a diferença? E percebo que é porque eu agora, adulto, já descobri que a religião não presta mais que para criar falsos. A religião só cria falsos. E eu, com 18 anos, não tinha essa noção. Eu tinha que cada pregador era um santo. Eu sentava do lado deles e ficava ali aos pés deles ouvindo horas e horas. Começava já o segundo culto do dia, em eventos grandes assim de todo um dia. O terceiro culto, e eu chegava tarde, porque eu ainda estava aos pés dos mestres, lá no pátio da igreja, eles ensinando, explicando, e eu deslumbrado. Eu tocava eles, eu achava que estava tocando Deus. E só depois de muitos anos de experiência e maturidade, foi que eu descobri que eles são tão pecadores como qualquer outro. Pelo menos em forma latente. Na essência, todos podemos cair no pecado facilmente. E por isso que a desonestidade que eu vi na trama de Dom Quixote da Mancha e Sancho Panza, na trama que eu vi desonestidade. Por quê? Por que há desonestidade nessa trama? Por quê? Porque havia religiosidade. E a religiosidade vai gerar sempre desonestidade. E, naturalmente, vai produzir um resultado ao invés, o contrário do que a gente espera nos relacionamentos problemáticos. Sempre o resultado vai ser outro. E hoje temos um sério problema. As pessoas estão problematizadas para enfrentar problemas de outros. Eu tenho ouvido muitas pessoas queridas minhas, de minhas amizades, colegas de ministério, mulher, homens, dizerem: estou cansada, estou cansado. Eu não aguento mais ouvir tantos problemas. Problema daqui e de lá. Eu antes pegava a internet e me comunicava e conversava com os amigos e eles me contavam seus problemas, e eu agora nem a internet uso mais, de tanto que cansei. Por que as pessoas se cansam hoje em dia das outras pessoas e se cansam de ouvir problemas dos outros e não conseguem ajudá-los? E também não têm nem interesse em ajudar. Por que as pessoas se machucam tanto quando outro conta o seu problema? E preferem se desligar daquele contato, daquela amizade, porque eu já estou sofrendo tanto com um problema igual ou pior que o dele, e agora eu tenho que estar ouvindo esta pessoa. E há uma expressão muito brasileira de dizer que é chato. Por que tudo isso? Sabem por quê? Eu vou mencionar 3 pontos.
Primeiro, são pontos da debilidade da religiosidade. Pontos débeis da religiosidade. Se a religiosidade é o que gera a desonestidade e que não me libera para eu poder resolver o meu problema e ajudar a resolver o problema do outro, então, sendo assim, eu tenho que descobrir quais são os pontos débeis, fracos da religião que estão me prejudicando. Porque eu poderia ser um religioso como a rainha da Inglaterra. Tenho muito dinheiro, sou ultra rico, me encerro na minha mansão entre quatro paredes, fico olhando a televisão, ouvindo uma música, lendo um livro, com pouca roupa, bebendo e comendo o que eu quero. Estou na minha mansão, não devo nada a ninguém, não tenho por que me preocupar por ninguém. Eu tenho o meu micromundo e aí já não preciso nem de Deus. Está tudo bem comigo. Eu posso ter esse perfil, poderia ter esse perfil que tinha a rainha da Inglaterra. Então, naturalmente, quando toquem a campainha do portão e eu tenha que ir até lá, eu que moro numa mansão, eu chego lá, no geral, com um bom caráter, com um rosto sorridente, educado, parece cheio de amor, cheio de paciência, cheio de amabilidade, de empatia. Mas tudo é falso, porque o dinheiro consegue me formatear ou formatar dessa maneira, que eu não sou essa pessoa. Então, o primeiro ponto débil é agir fora de época. Fora de época. Se eu vou agir pelo que aprendi na minha casa paterno-materna, aprendi ali com eles, e vou teimar naquela cultura, naquela tradição, vou teimar com os meus filhos, com o meu grupo de pertencimento, com a minha comunidade, com o meu asilo de anciões que eu cuido, ou o meu lar de crianças onde eu sou diretor, ou um tutor ali no grupo no lar de crianças. Em qualquer lugar, eu poderia estar querendo mudar as pessoas e mudar situações e problemas de acordo com o que eu aprendi em casa e sigo como tradição. E eu digo, eu não abro mão desta tradição que eu aprendi com meu pai, com minha mãe. Eles eram assim, eu assim vou continuar sendo. Eu vou fracassar na diligência de resolver os problemas. Vou fracassar com certeza, porque estou fora de época. Eu não posso impor o que se viveu na época dos meus pais para a minha época. Nem posso trasladar o que eu vivi na minha adolescência e juventude para a vida de adulto. O que eu vivi na vida de adulto como casado, como família, para a vida de um ancião, um avô. E querer impor que assim tem que ser. Isso não funciona. Não funciona. Tem um versículo no livro de Eclesiastes, onde diz, o pregador, o sábio Salomão, ele diz que não é de sábio que alguém fique dizendo os tempos passados eram melhores que os de hoje.
não é de sábio. Olha só, um judeu está dizendo isso. E você pode tranquilamente tomar essa palavra para você, como eu tenho tomado também. Quando eu quero me lembrar do passado e dizer, ah, meu Deus, era tão lindo. E de imediato que eu digo para Deus que era lindo, por que Ele não me dá um tempo assim hoje? Antes de pecar, eu digo, era tão lindo aquele tempo. Mas graças, Senhor, que hoje o Senhor me deu esta vida, está me dando esta oportunidade, e já passo para o bom de hoje. Não fico engrandecendo o passado porque eu lembro desse versículo. Deve reger nossas vidas essa palavra. Ter a tradição e a moral do passado para querer ser, para pretender impor hoje sobre as pessoas em conflitos, em problemas, ou aquelas pessoas que estão dependendo de nossa curatela, nossa tutela, nossa mentoria, para nós podermos passar o melhor para ela, temos que renunciar a esse passado. Segundo ponto, não podemos fazer coisas fora de contexto. O contexto de hoje é de ideologia de gênero, de casamento gay, de aborto. Esse é o contexto do mundo. Eu não tenho por que me acomodar ao mundo, porque sou cristão, tenho cidadania celestial. Mas isso não quer dizer que eu vou andar pela rua e conversar com as pessoas. 90% das pessoas que eu vejo a diário, que não são cristãos como eu, não quer dizer que porque eu tenho cidadania celestial, eu vou falar como anjo com as pessoas e querer impor na vida deles a vida de anjos. Não. Totalmente equivocado. Eu tenho que viver no contexto que existe hoje. Eu tenho que ser luz, tenho que ser sal, tenho que ser exemplo, mas não alguém que quer enfiar goela abaixo moral e costumes e tradições. Não. E terceiro, me lembro uma frase que disse um pastor na minha juventude, quando eu tinha 18 anos. No começo do ano 72, eu ia completar 20 anos. No começo do ano 72, janeiro, eu viajo de uma cidade para outra. E lá fiquei 6 meses morando com meu irmão mais velho e ajudando ele na sua ferraria. Estava lá. Aos domingos eu ia à igreja dos Irmãos Livres, onde um tio meu, um iugoslavo, de sobrenome Sivoder, ele era pastor. E eu gostava muito dos cultos ali. Eu era jovem. E eu lembro que, numa de suas pregações, ele disse o seguinte: Jesus nunca enviou a ninguém vazio, senão somente aos que vieram a ele cheios de si mesmos. Que expressão, é? Jesus nunca enviou a ninguém vazios, senão somente aqueles que vieram a ele cheios de si mesmo. O viver cheio de nós mesmos não garantiza resolver nenhum tipo de problema. Nós só criamos problema. Nós só criamos problema. E se por caso de repente temos que mediar num problema, é só a graça de Deus para usar-me a mim e as minhas palavras
para o bem das pessoas em conflito, quando que eu sou uma pessoa cheia de mim mesmo. Mas se eu me esvazio de mim mesmo diariamente, então eu posso ir me enchendo de Deus. E quanto mais me encho de Deus, mais capacidade terei de ajudar as pessoas. Vou dar 3 pontos como solução. A Bíblia diz que o pecado ia abundar. Guarde-se esta palavra. O pecado nos últimos tempos ia abundar. Mas que em compensação a graça sobreabundaria. Grave-se diante de cada problema da vida, diante de cada situação, diante de cada diferença. O pecado está aumentando. O pecado está aumentando exponencialmente. Você pode reclamar um direito seu na via pública, mas você não sabe qual vai ser a reação das pessoas. Pode ser até uma reação de morte, de homicídio, de ferir ao outro, de faltar-lhe o respeito, de dizer um monte de besteira contra você. E também de semear tanta coisa ruim no ambiente que de 2 em conflito pode terminar em um grupo de 30 pessoas discutindo, todos que ninguém sabe por que estão metidos naquela briga. E também pode terminar por meio da intervenção policial. Porque a Bíblia diz, e se cumpriu e se está cumprindo, o pecado abundaria. Mas a graça vem em abundância e eu não tenho que pregar pecado e falar do pecado e engrandecer o pecado e pedir que se arrependam do pecado. Ninguém pode se arrepender do pecado. Ninguém. Porque ninguém está no pecado desgostado dele. Todos os que estamos ou estivemos no pecado alguma vez, estivemos nele porque gostamos aquilo. As coisas pecaminosas sempre têm um paladar diferente, um gosto diferente. E as pessoas estamos no pecado porque gostamos daquilo. Então, guarde-se esta palavra. O pecado ia aumentar e está aumentando. Não se cuide de cair você em pecado. Cuide-se do pecado do outro e não toque o pecado do outro. Não queira corrigir o outro. Não queira mudar o outro. Não queira uma boa atenção, uma boa educação dos outros. Viva você. A santidade, a consagração. Esqueça do pecado. Porque a graça em você está para ser multiplicada grandemente se você crê nela. Segundo princípio, a iniquidade seria institucionalizada. Um pastor de Curitiba, há uns anos atrás, lançou um vídeo curtinho que denunciava a iniquidade institucionalizada. E agora, e era outro signo político que governava. E agora, neste signo político atual, ele está muito conforme e ele não vê a iniquidade institucionalizada. Que pena, não? Que só vejamos quando nos convém. Mas a iniquidade institucionalizada é uma das piores ferramentas do anticristo, uma das mais daninhas, porque se torna lei e porque os que vão governar o país se dizem cristãos de Deus,
crentes e se mostram a favor só dos crentes, como que se o governo civil devia ser só para benefício e paz e harmonia e liberdade dos crentes, mas ninguém. Eu não vou governar aos outros. Eu vou governar só para este setor da humanidade. É outro problema que temos na atualidade. Então, você lembre quando tem que ajudar a resolver um problema, ou o seu próprio problema, que a iniquidade se institucionalizou. Não confie nas leis. Viva a lei do Espírito Santo dentro de você. Essa lei é viva. Não se deixe enganar com as leis que parecem que vão estar de seu lado e vão lhe defender. Atribuam para a sua vida a lei do Espírito dentro de você. Vivam governados por essa lei. E esqueçam dos homens, porque os homens não vão lhes salvar. Neste tempo em que a iniquidade está sendo institucionalizada. E por último, ore e busque do Senhor para identificar o inimigo. Não fique batendo moinhos de vento, quebrando as coisas. Não fique demonizando a quem os meios de comunicação dizem que é diabo. Não fique dizendo que tal governo é ruim só porque a gasolina aumentou o preço. Não fique odiando. Não odeie as pessoas. Você não sabe, você não leu que na Bíblia tem um capítulo clássico para demonstrar-nos que nossa batalha não é contra pessoas. Eu creio que você sabe. Eu creio que você conhece. Então, volte lá, ore em cima dessa palavra e diga a Deus, eu não quero criar inimigos onde não tenho. Na Argentina, os que receberam benefícios de um governo e hoje tem casa mediante esse governo, hoje tem salário mediante esse governo, tem emprego mediante esse governo, se formou na universidade mediante o mesmo governo, nas eleições votam em contra dele. Não sei Brasil bem como será, mas lá está assim. Então temos que... E por que essa mudança? Por ouvir os meios de comunicação do diabo, que estão envenenando as mentes das pessoas. E falo com ousadia, porque eles falam contra nossa religiosidade, que não defendo religiosidade nenhuma, mas globalmente tenho que usar esse termo. Eles falam da nossa fé, contra a nossa fé. Se eu fosse entrevistado por um jornal desses, ou um meio televisivo desses, eles vão questionar minha fé em Deus. E que se guardem, porque se a mim me tocar essa entrevista, eu vou tocar a fé deles na própria pessoa deles e na própria escritura deles. E vou dizer, por que vocês creem tanto piamente no que escrevem, no que dizem, no que comentam, no que comunicam? Por que fazem essas histórias assim? Esse é o Deus de vocês. E eu não posso ter um Deus? Eu não posso ter Jeová, Jesus, como meu Deus verdadeiro e único? Eu creio que estamos num tempo em que, para resolver nosso próprio problema e os problemas que nos atingem, vamos precisar destes princípios. Eu vou repetir rapidinho e termino. O pecado abunda, a iniquidade está institucionalizada e devemos identificar o inimigo e parar de falar e perseguir aquele que não é inimigo. Será inimigo de outro, mas por que tem que ser meu?
Se a mim não me fez mal. Que o Senhor nos ajude. Esta é uma aula, assim, popular, mas eu não posso deixar de falar da minha fé. E quanto mais os meios de comunicação e os políticos falem contra a minha fé cristã, mais eu vou falar de Cristo. Porque o evangelho que eles estão falando na política é o evangelho sionista. E o meu é o evangelho de Jesus Cristo, o único. Os outros são falsos. Deus abençoe.